Olá, aluno aqui do curso de Eletrotécnica Abril Branco, Soluto Educacional, tá? A gente tem hoje a nossa aula, na verdade, a 11ª aula sobre a legislação do setor elétrico, tá? E nós estamos falando sobre PRODIST, Procedimento de Distribuição, que são regulamentações que a ANEEL traz, né, para que seja executada durante o processo de distribuição de eletricidade. Esses documentos que nós chamamos de módulos, né, eles estão disponíveis no site da ANEEL e nós, como profissionais da área elétrica, devemos conhecer, tá, tais procedimentos, tais documentações que regem esses procedimentos, para que nós possamos orientar nossos clientes de forma correta, tá? Sobre determinados procedimentos que nós possamos ser contratados a ser executado, correto? Pessoal, hoje a nossa aula nós vamos tratar sobre o módulo 5, tá, da PRODIST, tá? Existe atualizações desse módulo e a gente está na atualização 19, que nós vamos, perdão, no ano de 2019, versão 6, a sexta atualização desse módulo, tá? Então, frequentemente nós estamos, na verdade a ANEEL está sempre renovando, ou seja, lançando uma nova versão atualizada desses nossos procedimentos, dessas nossas orientações, desses nossos módulos, certo? Então vamos lá, pegue seu papel, sua caneta, tá? Para anotar a sua dúvida, se você ficou com dúvida, tá? Para que a gente possa solucionar as dúvidas que vão acontecendo, que vão surgindo durante a nossa aula. Então, desde já, espero que a gente tenha uma ótima aula, espero que o conhecimento seja adquirido e vamos para cima. Primeiro, vamos tratar sobre os objetivos desse nosso módulo 6 do PRODIST, tá? O objetivo dele do módulo 5 é especificar os sistemas de medição das grandezas elétricas envolvidas na atividades de distribuição de energia elétrica. Então, ele está especificando os sistemas de medição. Quais são os sistemas de medições que nós temos na rede elétrica? Se a gente pegar no residencial, o sistema de medição para nós é o relógio medidor, né? Que mede apenas as potências ativas que a casa consome. Se a gente pegar a classe A, que nós já conhecemos que existe classes e subclasses, tá? Nós vamos especificar um outro relógio medidor, diferente do relógio medidor do residencial. Por quê? Porque o relógio da classe A, ele vai medir tanto as potências ativas quanto as reativas, seja em horário normal, seja em horário de pico, e medindo também se há excedentes dessa potência. O que são excedentes dessa potência, senhores? Vocês lembram que na atividade eu pedi para vocês especificarem uma demanda de potência de 300 kW, né? Então, a empresa ou estabelecimento, ele contratou 300. Se ele passar desses 300, ele paga reagente, né? Se ele usar abaixo desses 300, ele paga os 300. Beleza? Tá? Para quem é essa especificação do sistema de medição? Aí nós temos o residencial, lá a nossa casa, tá? O comercial, tá? Que são as empresas, as lojas, comércios, a indústria, os rurais e o poder público. Em outras palavras, tudo que gasta-se energia elétrica, esses sistemas têm que ser medidos. Mas eles devem ser medidos de forma correta, tá? Para que não haja perda, danos financeiros em nenhuma parte,
Ou seja, o calibramento desse equipamento ele tem que estar correto para fazer as medições. Tá? Caso contrário, ou a concessionária sai perdendo, ou o próprio cliente sai perdendo nessas atividades. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu trouxe um fluxograma que trata como é que a gente faz a solicitação de uma instalação de uma medição. Primeiro, tá? Nós temos o que aqui? Aprovação, instalações de entrada, ou seja, eu quero uma aprovação, tá? Sim, então nós temos que ter uma ligação da unidade consumidora, tá? A ligação de uma unidade consumidora, ela necessita de instalações de medidores e acessórios, tá? Esses medidores e acessórios, eles vão depender, né, de vários parâmetros, tá? Se for um TP, se for um TC, um transformador de corrente, tá? O consumidor poderá acompanhar a vistoria e a ligação desses medidores sem qualquer prejuízo para a concessionária. Até porque é garantia que os procedimentos estão sendo realizados corretamente. Tá? Bom, feita a instalação desses nossos medidores, a concessionária coloca nele lacre na caixa de medição. É com esse lacre, tá, que a concessionária garante que o relógio não será mexido, tá? Não será feito uma interferência nesse relógio. Então é por isso, em toda nova instalação, ou principalmente em todas as vezes que a concessionária necessita abrir o relógio seu para ajustar um parafuso de um borne, para verificar certas medições, ela necessita inserir o lacre no relógio. Porque esse lacre é que garante que ninguém, a não ser a concessionária, mexeu nesse relógio, certo? Vamos lá. Eu preciso aprovação da entrada? Não. Então, o que será feito? Não será feita a ligação de medidores, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Informar por escrito o motivo, as procedências corretivas necessárias, tá? Então, se eu tiver aprovação, eu tenho que fazer a solicitação, a gente viu na 414, solicitou. Foi feita a vistoria e aprovou, eu vou ligar, tá? Eu vou ligar a unidade, beleza? Esse procedimento aqui, esse fluxograma, ele trata principalmente para as medições em baixa tensão. As medições em baixa tensão, elas são o seguinte: eu solicito junto à concessionária, lá pelo site ou pela agência, tá? E a concessionária faz todo esse procedimento. Aprova, vai fazer a ligação, aí tem que instalar medidor e eu tenho que colocar o lacre, beleza? Se não foi aprovado, eu tenho que informar para a concessionária, na verdade, vai me passar, porque não foi aprovada essa solicitação, tá? E eu tenho que corrigir e informar para a concessionária que essas correções foram feitas para que ela possa fazer uma nova vistoria, tá? Para ser aprovada, para seguir o fluxograma do SIM, tá? Para seguir esse fluxograma bem aqui, tá bom? Então esse é o procedimento que nós temos para as ligações de baixa tensão. Tá? Então são esses fluxogramas que nós temos. No entanto, nós não temos 100% dos estabelecimentos, dos medidores ligados em baixa tensão. Nós temos ligado em média e alta tensão também, que vai ser agora o nosso próximo fluxograma. Tá? Então o que é que nós temos aqui? Primeiro, a apresentação do projeto,
por profissional habilitado e tem que ter a assinatura de responsabilidade técnica, que nós chamamos de ART, que vocês também, depois de técnico, podem fazer, tá? E ter o registro no CREA ou no TE, de vocês é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, tá? Ou a RT pode estar no CREA ou pode estar no CFT, beleza? Então vamos lá fazer o seguinte. Eu apresentei toda a documentação com um projeto. Joguei no site da concessionária para fazer a aprovação, tá? Aí nós esperamos durante um prazo de cerca de 30 dias essa aprovação do projeto, tá? Se o projeto não foi aprovado, se ele foi recusado, tá? Nós temos a fase de adequação, tá? A concessionária vai solicitar para o profissional, para o responsável técnico, tá? O que se precisa melhorar, tá? Feita a melhoração, eu tenho que fazer de novo a apresentação, uma nova apresentação. Como eu falei para vocês, os prazos são iniciados, tá? Com todas as documentações dos responsáveis técnicos e com todas as documentações do estabelecimento, tá? Das novas ligações. Professor, por que precisa disso agora? Na nossa casa é só colocar um relógio, não é isso? Então o eletricista ele vai já está treinado para colocar esse relógio, tá? Quando a gente muda de classe para classe A, para os grandes consumidores, tá? Nós temos que ter o transformador, ou seja, nós temos que ter uma subestação. Então nós temos que ter o projeto da subestação, o projeto elétrico do prédio, né? Todas as documentações necessárias de aterramento, de SPDA, tá? Para que a concessionária aprove essa ligação, correto? Eu, como profissional técnico, refiz, ou seja, me adequei o projeto na concessionária e fiz uma nova solicitação. Esperei o prazo novamente de aprovação do projeto, que é cerca de 30 dias. Professor, é tudo isso mesmo, é tudo isso, tá? E o projeto passou. A concessionária deu sim, tá? Então, o que acontece? Nós temos a adequação das instalações, ou seja, nós vamos poder ligar, ou seja, poder construir aquilo que estava no projeto aprovado pela concessionária, tá? Então nós temos a etapa de construção. Essa etapa de execução da obra, ela tem um prazo de 60 dias, tá? Então até 60 dias nós temos para aprovar. Se eu não fiz essa construção da parte elétrica, da subestação em 60 dias, o projeto expira de novo, tem que fazer tudo do começo, tá? Então nós temos aqui a adequação das instalações, tá? Bom, o consumidor ele poderá acompanhar a vistoria e a ligação dos medidores. Tudo o consumidor pode acompanhar se ele quiser, tá? Eu fiz a obra, o consumidor informa a concessionária que a obra foi encerrada, tá ok? Então, informado a concessionária que a obra da instalação de uma nova ligação em média e alta tensão foi finalizada, a distribuidora informa a data prevista para a ligação da nova unidade. Feita a ligação da nova unidade, nós temos o estabelecimento ligado com os sistemas de medição aqui específico para a média e para a alta tensão. Certo, senhores? Qual é a diferença de um para o outro sistema? O primeiro, que é a rede de baixa tensão, nós não precisamos de projeto, tá? Até porque a carga ela tem que ser até 75 kW, como nós conhecemos já, tá? Partiu de 75 kW, nós temos por
por obrigação, apresentar o projeto detalhado com assinatura do profissional habilitado, tá? Ou seja, com registro na entidade de classe e apresentar para a concessionária. A concessionária não aceita nenhum projeto que não esteja com a ART, tá ok? Então não adianta, não passa, tá? Vai ser reprovado, tá bom? Essa é a diferença. E o outro é que eu só posso construir a execução da obra quando a concessionária aprovar. Até porque a próxima módulo que nós vamos tratar é sobre os danos que tem na rede, reparações de danos, tá? E se eu não seguir a concessionária, eu pago, tá? Eu pago se eu tiver interferência na minha rede elétrica, beleza? Então esse é o esquema. Agora a gente vai tratar um pouco sobre as responsabilidades dessas nossas medições. Primeiro, tá? Implantação, calibração e manuseio do sistema elétrico, tá? Vou só dar uma lida e a gente vai comentar esse parágrafo aqui. Define os procedimentos de projeto, instalação, teste e comissionamento dos equipamentos de medição, rotinas de medição, correção de falha, inspeção periódica dos medidores e equipamentos associados. Neste item, apresenta-se o que? A responsabilidade das distribuidoras e de consumidores na implantação de medição. A leitura deste item fornece um norte tanto para o consumidor solicitar e acompanhar o processo de implantação desses nossos sistemas de medição, tá? A implantação, calibração e manutenção do sistema de medição é de responsabilidade da concessionária. Tudo que a gente trata como os nossos medidores, trata-se pela concessionária de distribuição de energia elétrica. Sendo assim, tá? Nós temos responsabilidades e deveres e direitos, tá? Assim como a concessionária também tem deveres e direitos, quais são os nossos, que nós vamos conhecer agora no próximo slide. Só reduzindo aqui, então, se é de responsabilidade da concessionária implantar, calibrar e fazer a manutenção do sistema de medição, eu não devo mexer no relógio medidor. É por isso que a concessionária, quando chega lá, na sua unidade consumidora, no seu relógio, e verifica que não tem lacre, ela vai fazer uma inspeção, né? Por quê? Porque é obrigatório ter lacre nesses nossos relógios medidores. Então, seguimos aí. Primeiro, responsabilidade da concessionária fornecer e instalar as suas expensas medidores, as suas expensas, ou seja, as suas responsabilidades financeiras, medidores e demais equipamentos de medição, exceto quando previsto em contrato de legislação específica, tá? Esses pontos de contrato de legislação específica a gente não vai entrar ainda, tá? A gente vai trabalhar lá na industrial. Mas aí que o que eu quero colocar para vocês, porque o relógio medidor ele não é pago pelo consumidor, é de responsabilidade da concessionária, tá? Até porque se fosse pago eu compraria qualquer tipo de relógio. Até porque eu não posso ter nenhum relógio medidor em minha casa sem fazer nada, né? Sem utilização. Todo relógio medidor é de responsabilidade da concessionária, é de direito da concessionária. É por isso que às vezes quando encontra relógio medidor em laboratório, em escola, eles recolhem, né? Porque é deles, é de propriedade deles esses medidores, certo? Então não tem que vir na minha conta valor cobrado pela medição, valor cobrado pelo relógio medidor, certinho?
Então vamos lá. Não invocar a indisponibilidade do equipamento de medição para negar ou retardar a ligação e o início de fornecimento. Isso está previsto na 414 que nós estudamos. Ou seja, a concessionária, no ato dela ligar, ela tem que colocar o relógio. No ato dela trocar o relógio, ela tem que colocar o relógio. Tá ok? Essa indisponibilidade do equipamento não deve ocorrer. E se ocorrer, a concessionária ela tem que estar ciente que ocorreu e tirar e colocar o mínimo de tempo possível que está especificado na 414, que se não me engano é 60 dias. Tá? Existe um processo aí que pegou fogo no poste, a concessionária fez uma ligação direta, ficou durante um ano, e depois de um ano ela colocou o relógio e começou a cobrar a taxa do cliente. Né? Só que pela 414, eu não posso ter indisponibilidade do equipamento. Tá? É aquilo que eu comento com vocês. Vocês, como profissional, vão orientar o cliente de vocês. Tá? Porque tem muito consumidor que não sabe o seu direito. Tá? É por isso que nós estamos tratando sobre legislação do setor elétrico. Colocar os lacres ou dispositivos similares em todos os componentes dos sistemas de medição que necessitem de garantia de inviolabilidade. Tá? Então, esse lacre é de responsabilidade da concessionária. Tá? Então, é bom vocês chegarem e daqui a pouco olharem o sistema de medição de vocês, da casa de vocês, e ver se está lacrado, né? Ou seja, verificar se a concessionária está fazendo os procedimentos corretos. Até porque se não tiver lacrado, pode, porventura, né? Porventura pode a concessionária alegar que você retirou o lacre do relógio, certo? Que você tirou o lacre do relógio. Por isso, é importante que nós reconheçamos a importância da concessionária colocar e permanecer o lacre toda vez que ela fizer uma vistoria, toda vez que ela fizer uma medição. Tá? Os lacres ele tem uma numeração e ele deve estar registrado no seu relógio. Responsabilidade, novamente, da concessionária. Agora vamos nossas responsabilidades como cliente, como consumidor. Aí nós temos o seguinte: informar a distribuidora a necessidade de manutenção no sistema de medição quando constatar qualquer defeito ou problema. Nós, como consumidores, às vezes a gente fala, eu estou pagando muito de eletricidade, né? Mas nós não solicitamos à concessionária a troca do relógio medidor. Né? Se nós acharmos que o relógio medidor está errado, nós temos por direito informar e solicitar à concessionária a troca desse relógio. Tá? Permitir o livre e fácil acesso às instalações das unidades consumidoras de pessoal ou prepostos credenciados da distribuidoras, tá? Terceirizadas, para realização das manutenções. Que é isso, pessoal? A medição ela deve estar em local de fácil acesso à concessionária. De quem é o relógio, senhores? Da concessionária. Então não tem por que estar dentro da sua residência, como era antigamente, e a concessionária não ter acesso, até porque a concessionária não pode ter acesso à casa do cliente sem autorização prévia, tá? Então a concessionária não pode entrar na minha casa. Se eu não autorizar, eles não vão entrar. É uma propriedade privada, tá? Por isso que deve se colocar em fácil acesso do lado externo da residência de qualquer estabelecimento. Certo, senhores? E aí nós vamos passar
revisão, pela última revisão que nós tivemos nessa normativa, tá? Para que a gente possa conhecer ela bem profundamente. Eu peguei do Conselho de Comercialização de Energia Elétrica essa nova versão, tá? E aqui nós temos o seguinte: a normativa da ANEEL 863 de 2019 aprimora os procedimentos de medição e de leitura para acessantes conectados ao sistema de distribuição. Ou seja, nós vamos tratar sobre o PRODIST, a versão 6 que está sendo implantada atualmente. Então nós temos aqui, essa resolução ela dita o que, senhores? O que ela vai regulamentar? Aprimora os procedimentos de medição e de leitura para acessantes conectados ao sistema de distribuição, alterando os módulos 5, 8 e 10 do PRODIST. Tá? Ela revoga a resolução 502 de 2012, que regulamenta as medições do grupo B, tá? E revoga a normativa 759 de 2017, que estabelece os procedimentos e requisitos itinentes ao sistema de medição e faturamento. Então ela entra em vigor em 2021, tá? Então a concessionária ela tem 2020 inteiro para que ela possa se adequar a esses novos procedimentos aqui com a 863. Então aqui nós temos, para que isso? Quais são os principais benefícios? Nós temos uma simplificação da medição e do processo das distribuidoras. Nós temos uma unificação do padrão de medição das distribuidoras, ou seja, nós temos o sistema de telemedição, que vai ser o medidor mais uma comunicação de sistema. Nós temos uma redução de custo para distribuidoras e para o consumidor. Tá? Então nós temos uma facilitação, nós temos uma unificação, uma simplificação desses nossos processos. Por quê, senhores? Porque se eu tiver um sistema de telemedição, eu posso acompanhar a minha medição remotamente, ou seja, no meu celular. Eu posso saber quanto já está a minha fatura, né? Sem estar fazendo aquelas medições que eu posso fazer no relógio, tirar e fazer o acumulativo, tá? O sistema já me dita assim: você está consumindo já 80 kWh, né? Aí assim, sucessivamente eu posso acompanhar e fazer a economia ou a utilização da minha energia da forma que eu quero, tá? Então, a atual que nós temos aqui pelas concessionárias, a distribuidora acessante é responsável pelo sistema de medição, ou seja, os agentes de medição, os nossos relógios. A partir de janeiro de 21, nós temos o seguinte: a distribuidora acessada passa a ser responsável pelo sistema de medição e o agente de medição, tá? Então nós temos o seguinte: novos pontos de medição. A distribuidora acessada passa a ser responsável pelo sistema de medição, tá? O que são esses pontos de medição existentes? Facultativa a alteração do cadastro do agente de medição, e fica a critério das distribuidoras envolvidas a eventual transferência de responsabilidade dessas medições. O Conselho de Comércio de Energia Elétrica deverá ser comunicada previamente para efetuar as alterações internas necessárias. Aí vocês podem observar aqui, a distribuidora acessante é responsável pelo sistema de medição. A distribuidora acessada passa a ser responsável pelo sistema de medição. Ou seja, o efeito da distribuidora aí na sua casa
e você e a distribuidora, certo? O que é? Vamos lá. Quando ocorrer compartilhamento das instalações entre usuários, desde que seja técnica ou economicamente justificável e a critério da distribuidora acessada. No caso de usuários que não contabilizam energia ou para outros usuários, é permitida a medição por diferença, ou seja, a apuração das grandezas elétricas necessárias ao faturamento de determinado usuário por meio de operações algébricas de grandezas apuradas em outro sistema de medição. Fica dispensada, neste caso, a instalação de um sistema de medição individual para o usuário, ou seja, trata-se dos parâmetros que nós conhecemos na 414. Como nós devemos proceder, pessoal? Para instalações cujos pontos de medição serão utilizados na contabilização realizada pelo Conselho de Comércio de Energia Elétrica, o agente de medição deverá encaminhar a solicitação para a realização da medição por diferença, apresentando as justificativas técnicas e econômicas para as dispensas de instalação de sistema de monitoração e de faturamento. Cabe ao Conselho avaliar justificativas e aprovar ou recusar o pedido. A análise visa a manutenção do controle das instalações de medição por diferença para que ocorra a correta contabilização dos dados dos compartilhantes da respectiva apuração das perdas. Então, qual vai ser o impacto dessa normativa? Não há impacto, será mantida a possibilidade de medição por diferença mediante análise prévia. E deve ser mantido o processo atual, sendo apenas disciplinado o tema em regulamento. Então a concessionária ela vai se regulamentar nessas novas medições. Então, o sistema de medição novo deve ser instalado no ponto de conexão do usuário, exceto nos seguintes casos, em que admite a instalação do sistema de medição fora do ponto de conexão. Quando a distribuidora optar por instalar medição externa em local abrigado na propriedade do usuário ou de terceiro, desde que a perda técnica de potência no trecho de linha entre os pontos de conexão e o sistema de medição seja inferior à metade do erro máximo esperado no sistema de medição. E, por último, quando for técnica e economicamente justificável, a pedido do usuário com a concordância da distribuidora e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Como proceder? O agente de medição ele será responsável pelo sistema de medição. Deverá informar os parâmetros para os cálculos que mostram o atendimento a critério colocado. No momento do mapeamento da medição, para validar da Câmara. Então, nós temos uma porcentagem de perda a ser calculada a partir das informações da própria concessionária. Essa porcentagem de perda será aplicada nos dados coletados. O agente responsável deve informar sobre eventuais alterações físicas ocorridas nas instalações dele e vão tratar de um novo regulamento até então não praticado no âmbito do mercado de eletricidade. O responsável pela medição para o faturamento deve arcar com os decorrentes da inspeção ou verificação do sistema de medição quando efetuada por solicitação, independente dos resultados obtidos. Tá? O responsável pelo sistema de medição, a concessionária. Então, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica poderá solicitar as inspeções para o próprio agente de medição com vista na promoção de determinado pela regulação. Isso aqui é vistoria, tá, pessoal? Podem, inclusive, identificar um preposto para
realizar inspeções em sistema de medição sob a responsabilidade de um outro agente. Os agentes podem receber solicitações de inspeção física efetuadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Pessoal, agora a gente vai explicar aqui sobre essas perdas que nós podemos ter, tá? As perdas de responsabilidade do usuário, ou seja, que não tenham sido apuradas em função da localização do medidor local dos diversos pontos de conexão, devem ser acrescidas ou subtraídas conforme o fluxo de energia. Ou seja, vai ter uma energia lá, se for mais ou menos, e que vai ser contabilizada. A compensação dessas perdas elétricas nos transformadores de responsabilidade dos usuários, cujo ponto de entrega ou ponto de conexão se localize no lado de alta tensão do transformador e cujo o sistema de medição se localize do lado de baixa tensão do transformador. E aqui a gente tem um percentual. 1% dos valores medidos pela demanda de energia ativa e reativa nos atendimentos de tensão superior a 44 kV ou 2,5 inferior a 44 kV de tensão. Então, como procedeu? Os dados atuais nós temos o seguinte: nós temos dados de medição provenientes dos medidores dotados de recursos de compensação de perda nos transformadores. Então, a partir de 2021, será aplicado o percentual fixo de perdas, dependendo do nível de tensão da instalação. Em todos os dados de medição em base horária dos sistemas de medição instalados em unidades consumidoras conectados a uma rede de distribuição. Então, os medidores não vão passar mais essas compensações de perda, vai ser uma porcentagem fixa. Ruim vai ser se essas perdas forem a maior ou a menor, né? Mas aí há uma compensação. Impacto. Nós vamos identificar o nível de tensão para a aplicação da porcentagem, ou seja, a perda fixa. Esta porcentagem de perda poderá ser aplicada nos dados coletados, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não poderá mais aceitar a utilização de medidores dotados com recursos de algoritmos de compensação de perda em transformadores a partir de 2021. Na industrial, eu vou falar sobre esse relógio e essas mudanças, tá? A exceção deve ser considerada para os pontos de conexão, qual seja a rede básica. Bom, sobre as medições, ainda são seguidas as seguintes coletas de dados sobre as seguintes modalidades. Coleta de dados direta, ou seja, faz a leitura remota, coletando os dados diferentemente do sistema de medição do usuário, por meio de infraestrutura exclusiva provida pelo responsável pelo sistema de medição. Coleta tipo 1 em que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica faz a leitura remota por meio de integração de seus sistemas aos das distribuidoras, com vista à realização da coleta de dados mediante a utilização de infraestrutura da própria distribuidora. E a coleta 2, tipo 2, em que a distribuidora faz a leitura remota, coletando os dados diretamente do sistema de medição do usuário e envia e disponibiliza para a Câmara os dados necessários para a contabilização de energia elétrica. Então, são essas modalidades de leituras de coleta de dados que nós temos, tá? A direta, a tipo 1 e a tipo 2, tá? Então, como nós devemos proceder, tá? A leitura dos usuários que contabilizam deverá ser realizada pela tipo 1 e tipo 2. Após 2021, as distribuidoras não tiverem implementado alguma modalidade do tipo 1 ou tipo 2, deverá realizar a leitura dos usuários que contabilizam energia por meio da coleta direta, tá?
ou seja, coletados dados diretamente do sistema de medição do usuário. E o impacto é que é a impossibilidade de realizar inspeção lógica, tá, para determinados tipos de pontos de medição. Tá? Por quê, senhores? Porque se eu tiver um sistema inteligente, não há a necessidade de fazer, ter o cara que vai fazer aquela leitura direta lá, do tipo 1, tipo 2, tá? Eu tenho um acompanhamento virtual daquela minha leitura. Só que esses dados, eles têm que ser corretos, né? Não adianta eu colocar, por exemplo, lá na minha casa, vou tirar da indústria, colocar na minha casa, e eu não poder acompanhar, né? Só o que só vai ser contabilizado que está entrando de comercialização, de faturamento na minha casa, tá? Então aqui nós temos o seguinte: até o início da vigência que nós temos. Primeiro, o responsável pelo sistema de medição deve utilizar apenas medidores compatíveis com o sistema da Câmara em usuários que comercializem energia elétrica. A Câmara deve disponibilizar em seu portal eletrônico a relação dos medidores que sejam compatíveis com seu sistema. E aqui nós temos os impactos. Será mantida em nosso portal eletrônico a relação dos medidores compatíveis e poderá, a partir do dia 21, ser utilizado qualquer modelo de medidor definido pela distribuidora. A Câmara deve desenvolver e implementar um sistema destinado a acessar diretamente a base de dados da distribuidora. E isto está em curso no projeto interno da própria Câmara, com comandos regulatórios. Ela deve divulgar relatórios contemplando o desempenho de coleta da qualidade dos dados medidos, ou seja, os agentes, relatórios de inconsistência, extrato de coleta, situação da coleta, ou seja, deve ter um índice diário do sucesso dessa coleta, tá? Essa vistoria diariamente. As distribuidoras devem monitorar os relatórios citados, e isso na verdade já acontece. Deve passar a analisar criticamente os dados de medição com vista a prospectar falhas, inconsistências, caso deverá notificar. Está prevista a realização da funcionabilidade, ou seja, vai retirar da concessionária 100% da parcela, na verdade, de porcentagem de responsabilidade dessas medições, ou seja, a Câmara ela faz uma vistoria a partir dos dados que a concessionária apresenta, mas agora ela vai ter uma ligação direta com a Câmara, tá? Então ela vai ter uma ligação direta com a Câmara. Mas será que isso vai ser implantado realmente? Bom, a concessionária ela tem que se adequar, né? Porque ela é uma concessionária datada pela ANEEL, então ela tem que ter as suas responsabilidades para que ela possa ser regulamentada, senão ela sofre penalidade, tá bom? Esse sistema de medição ele faz uma segurança melhor para nós como clientes, tá? Porque o nosso relógio atualmente ele tem a função unicamente de ser acumulativa, ou seja, se eu consumir 50 esse mês, no mês que vem o meu relógio está com 200, quer dizer que nesse mês eu consumi, depois dos 50, 150. Então, o nosso relógio aí, ele é acumulativo. A diferença agora é que nós vamos verificar esse consumo sem ser acumulativo. Vai zerar e a partir de quando se fizer a leitura e tirar a sua fatura, começa do zero esse cálculo. Para nós consumidores,
e principalmente para os consumidores que não entendem o funcionamento desse nosso relógio, é bem mais explicativo. Ou seja, tira as margens de dúvidas que nós temos sobre essas medições. Tá? Então a normativa vigente ainda é a versão 5. Tá? A versão 5 ela trata principalmente sobre esse acumulativo. Como a gente vai se formar agora, em 2020, nós vamos pegar a versão 6. Então a versão 6 para nós é importante conhecermos. Tá? Importante conhecermos. Mas atualmente, como funciona? A concessionária coloca o relógio de responsabilidade sua, tá? Faz as medições, tá? E envia a fatura para que nós possamos pagar do consumo dessa nossa eletricidade, tá? No entanto, a partir de 2021 tem que ter uma comunicação, ou seja, essa linha de comunicação direta com a Câmara de Comercialização para que as faturas dos nossos consumidores sejam mais claras, mais seguras, sem tantas reclamações junto à nossa concessionária. Certo, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Vamos voltar ainda temos 2 ou 3 aulas, meio que 2 aulas ainda sobre Prodis, para nós tratarmos, módulos 3 e 4, tá? E assim continuamos a nossa disciplina de legislação. Todo mundo fez a prova, que creio já no sábado, né? Vou pegar daqui a pouco o relatório dessas provas. Espero que todo mundo tenha se dado bem na prova. Beleza, senhores? Então, a gente fica por aqui. Ainda teremos uma avaliação essa semana. E já na próxima segunda nós teremos a nossa prova da disciplina, tá? E posteriormente iniciando mais uma disciplina, tá? Então eu fico à espera de vocês para tratarmos sobre soluções de dúvidas que nós podemos ter, que podem surgir ainda sobre o tema, tá? E nós queremos não deixar essas dúvidas persistentes na cabeça de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida eu estou no Zap, qualquer dúvida eu estou no meu celular, qualquer dúvida eu estou no e-mail. Pode entrar em contato, como eu falei para vocês. Posso demorar um pouquinho a responder, mas eu respondo. Tenha um pouco de paciência comigo, tá bom? Gostaria de salientar ainda sobre as tarefas de vocês, tá? Tem aluno ainda que não entregou a tarefa, tá? No portal para mim, tá? E as tarefas elas têm que ser feitas, elas valem pontuação, tá? Tá com dúvida na tarefa? Me pergunta, não fique com dúvida, tá? Tem muito aluno que envia para mim perguntando se está certa. É assim que tem que fazer, tá? E a pessoa está certa? Está faltando alguma coisa? Eu estou aqui para orientá-los nesse percurso acadêmico de vocês. Certinho, senhores? Então, um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula, na nossa 12ª aula. Abraço a todos, fiquem bem, cuidem-se e logo logo a gente está junto em sala de aula, fazendo aquela aula prática boa de se aprender. Abraço a todos!